igreja, com a paz do Senhor Jesus. No Salmo de número 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todo dia da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Hoje nós vamos aprender. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, e nós vamos ler apenas 3 versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. Amém. Pode sentar. Graças a Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Amém. Irmãos queridos, Paulo, ele escrevendo lá em Colossenses 1,16, ele diz que Jesus é o agente responsável por tudo. Paulo estava entrando em concordância com João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o agente responsável por tudo, porque por Ele foi criado todas as coisas, por Ele e para Ele. Nós estamos aqui lendo o Evangelho de João, mas nós temos 4 evangelhos. Temos o Mateus, temos o Marco, temos o Lucas e temos o João. O João foi um dos últimos a escrever. A Bíblia, ela não está escrita por ordem cronológica, e sim por assunto. Se fosse por ordem cronológica, o primeiro livro não seria Gênesis, seria Jó. Se fosse por ordem cronológica, o primeiro livro a ser escrito foi Tessalonicenses por Paulo. E aí parece que quando um escreveu, o outro também quis escrever, e foram escrevendo. O Mateus, ele foi um discípulo de Jesus. O Marco, não. O Lucas, não. João, sim. Mas como que Marco escreve e como que Lucas escreve? Eles foram pegando, apanhado, e os 3 evangelhos, Mateus, Marco e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles parecem que um copiou o outro, a palavra, o milagre, uma pequena diferença, mas é o milagre, é o acontecimento. E aí o Mateus, ele escreveu para o judeu. O Marco, ele escreve para o romano. O Lucas escreve para os gregos. E João escreve para a igreja. Se nós analisar o conteúdo, o João, ele é mais apropriado.
de parábola. João narra apenas 7 milagres que Jesus fez. Quando Mateus escreveu para os judeus, o Mateus disse que Jesus era rei, descendente de Davi. Quando Marcos escreveu para o romano, Marcos disse que Jesus era um servo sofredor. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então Marcos disse que Jesus era um servo sofredor. O Lucas, escrevendo para os gregos, ele disse que Jesus era filho do homem. Em João, ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Né? Graças a Deus por isso. Então cada um teve uma ideia, teve uma temática para se escrever. Quando falamos Jesus, Filho do homem, aquele que se envergonhar das minhas palavras diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então, querido, quando você lê Filho do Homem, nesses 4 evangelhos, Filho do Homem aparece 80 vezes, 25 em Mateus, 15 em Marcos, 30 em Lucas, 10 em João. Oh, aleluia. O evangelho, ele tem 2 lados. Como assim? O evangelho tem 2 lados. Tem o ide e pregai, Marcos 16, 15. E tem o ide e ensinai, Mateus 28, 19. Salva a alma é com Jesus. Fazer discípulo é com a igreja. Aleluia. Então são os 2 lados do evangelho. E esses 2 lados têm que estar juntinhos. Eles não podem se separar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então, meu irmão, no mundo inteiro, nós só temos 2 tipos de pessoas: os que crê e os que não crê. Não precisamos enfeitar, não precisamos criar nada, não podemos acrescentar e não podemos tirar. O que está escrito, está escrito. Acabou. Paulo, ele diz lá em Gálatas 1:8, que ainda que desça do céu um anjo pregando outro evangelho, além do que já foi pregado, seja anátema, seja maldito. Nós não podemos pregar outro evangelho. Nós não podemos fechar a Bíblia e trazer para a igreja coisas supérfluas, coisas que não tem nada a ver. Mas o povo gosta de ser enganado. Aonde prega a verdade está vazio, aonde ensina está cheio. O povo está lendo Bíblia. Não se preocupe em ler Bíblia. Você dá R$1.000 no celular e não dá R$100 numa Bíblia. Por que isso? Por que está acontecendo isso? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que alimentar, temos que comer a Bíblia, café, almoço e janta. Deus falou para Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E aí você vai ver que o teu caminho vai ser de prosperidade. Campanha da prosperidade. Campanha da
mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer. Ei, não é uma campanha, não é que vai mudar a minha vida. E o que vai mudar a minha vida é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ei, oh, aleluia. Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Não se preocupe com o boleto, não se preocupe com luz, não se preocupe com armário. O Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida do luz. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ei, está faltando fé, está faltando confiança no nosso Deus. O justo clama e Deus ouve e livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Eita glória! Irmãos amados, 2 Timóteo 2:4, Paulo falou o seguinte: aquele que milita não deve se embaraçar com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Você sabe quando é que eu me alistei para a guerra? 29 de março de 70. E eu chorava quando eu ia na casa dos irmãos perguntar quem é que ia para a igreja. Nós tínhamos trabalho no Juriti segunda-feira, casa da irmã Listorina. Não tinha nem plano de igreja, era na varanda. Nós tínhamos trabalho ali em frente a Dove, na casa do diácono Agenoa, toda quarta-feira. E quinta-feira nós vinha para a matriz, sexta-feira culto de doutrina, vinha para a matriz, sábado, assim, uma mocidade, domingo escola bíblica, ar livre de tarde, no final de ano tinha programação de Natal, a gente vinha para os ensaios de Natal e ninguém morreu! Ninguém morreu! Graças a Deus! Eu não tinha geladeira! A minha geladeira é uma moringa! Eu não tinha fogão, eu não tinha energia, era lamparina. Hoje a gente é doido, parece rei, e está reclamando. Ei, Jeová, ei, ó, Jesus falou para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4: tenho, porém, contra ti e deixaste o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Mas o que está acontecendo? Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ainda bem que não é de todos, é de muitos. E o que você vê é as pessoas desanimando, ficando para trás. Ele vai um culto, não vai outro, vai um, não vai outro, mas ele quer bênção, ele quer vitória. E aí, irmão, nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Precisamos buscar o Senhor. Haverá dia, Oséias 8, versículo 11: vem dia em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje a igreja está aqui, bonita, ornamentada, com a porta aberta, os Noé pregando, que Jesus vem, que Ele vem buscar a igreja, mas o povo está despercebido. O Maracanã está cheio, a praça está cheia, a praia está cheia.
caminho espaçoso, está lotado, caminho estreito, tem pouca gente. Mas Jesus deixou bem claro, Mateus 18:20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio de vós. Jesus não se preocupa com multidão. Multidão não tem compromisso. Multidão não tem compromisso. Era uma multidão que andava atrás de Jesus. Mas ele falou qual era a finalidade daquela multidão que andava atrás dele. Nós encontramos em João capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda. Ali tinha uma grande multidão, cego, coxo, manco e aleijado. Jesus chegou apenas num: você quer ficar bom? Ah, Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, enquanto eu vou já desceu outro. Eu estou aqui 38 anos, aquele rapaz sofrendo. Jesus falou: pega a tua cama e vai embora. Sabe o que aconteceu? Jesus se retirou. Você vai, não? Mandou. Quem mandou? Quem mandou? Nem Jesus não apareceu. Jesus não queria like. Dá um like. Ele não queria que alguém postasse, né? Ele saiu fora. Depois ele encontra com o rapaz e dá um conselho para ele: fica firme aí, não desanima, porque senão pode acontecer coisa pior com você. Então, nós falamos do Mateus, nós falamos do Marco, nós falamos do Lucas, e agora vamos falar de João. João escreveu para a igreja uma maneira singular, uma maneira simples, mas objetiva. O João não se preocupou muito com os milagres, até porque os milagres eles se repetem. Se você vê o milagre em Mateus, você vai encontrar ele em Marcos e Lucas. Mas o João, ele já ficou mais um pouco reservado. Esse João era o discípulo amado de Jesus, por certo, o mais jovem. Ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª. Ele escreve o Apocalipse, mas estudando a fundo, o último livro não foi o Apocalipse, foi 3ª João. Em João nós encontramos 21 capítulos, 879 versículos. João, eu não sei o que ele era, se ele tinha alguma faculdade, mas a profissão de João, ele era pescador. A profissão dele era pescador, filho de Zebedeu. Então, querido, os evangelhos, eles têm a sua veracidade. Cada evangelho tem a sua veracidade, porque o Mateus escreve para os judeus, que eram os moderanos, apresentando Jesus como rei, descendente de Davi. O Marcos escreveu para o romano, apresenta Jesus como servo, sofredor. O Lucas escreveu para os gregos, dizendo que Jesus é o Filho do Homem. E João escreveu para a igreja, dizendo que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós temos o testemunho de João Batista. João Batista, ele veio como precursor, ele veio na frente, pregando o arrependimento. Se você analisar a sua Bíblia, existe uma folha branca entre Malaquias e Mateus. Não é por acaso. Não é por acaso que nós temos uma página branca entre Malaquias e Mateus. Nós sabemos que 400 anos entre Malaquias e Mateus, o Senhor não falou. O Senhor não revelou nada.
batizado, não é sagrado, é apócrifo, é historinha de carochinha, não tem base, não tem, por isso não entrou na nossa Bíblia Sagrada, que tem 66 livros. Mas nesse período que Deus não falou, que Deus não revelou, alguém escreveu e trouxe aí uma porção de livro, tá bom? Então, querido, aí João começa a pregar. João começou a pregar a margem do Jordão, e o povo foi para cima, porque não havia pregador, não havia mensageiro. E nós sabemos que, nascido de mulher, João é o último profeta. Ah, irmão, eu sou profeta, você não é profeta coisa nenhuma, não tem carteirinha de profeta. Tem o dom tem, mas o dom não é teu, o dom é de Deus. Ninguém pode dizer, eu sou profeta, tem a minha carteirinha, ou na casa de Maria, na casa de João, ela é profeta. Meu irmão, sai fora. A verdadeira profecia está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Esta é a verdadeira profecia. A profecia de Deus. Ela tem 3 objetivos: exorta, consola e edifica. Olha o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela nos exorta, ela edifica e ela consola. Se não tiver esses 3 objetivos, Deus não falou coisa nenhuma. Ei, mas o povo, eles gostam de andar procurando. Eles estão pedindo, irmão, lê para mim um versículo. Eu não tenho tempo para ler, não. Lê para mim aí. Eu vou lá para Deus falar, para Deus usar, e assim por diante, meu irmão. Nós cremos nos dons, nós damos estudo sobre dons espirituais. São 9 dons espirituais, são 9 dons espirituais. Nós temos também os frutos do Espírito. E para nós saber que um cristão verdadeiramente ele é cheio do Espírito, ele tem que ter fruto. Ele tem que ter fruto. Não vai sapatear, não vai rodar, não vai gritar, falar um montão de língua que ninguém vai entender. Paulo disse: se não tiver entendimento, cale. Não adianta falar sem palavra em mistério e ninguém entender, tá? Então cale, fale consigo mesmo e com Deus, porque quem fala mistério, quem fala língua, edifica a si próprio. Quem profetiza, edifica a igreja. Falei sem palavra, em mistério. O que a igreja entendeu? Nada. Então fique na sua, fique quieto. Então vamos lá. João, ele testificou que Jesus é o Filho de Deus. João 1:34. E eu vim e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os discípulos, eles também testificaram que Jesus é o Filho de Deus. Aonde? João 1:14. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos. João disse: eu é singular, nós é plural. Quando no versículo 34 ele disse: eu vi e testifico que Jesus é o Filho de Deus. É ele falando. Agora, quando você lê João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Aí é o testemunho dos discípulos. E aí o Senhor Deus, ele falou para João: João, presta atenção, João. Aquele que você vê descer o Espírito Santo, ele se batiza com o Espírito Santo. Vamos ler o versículo de número 6 e 7, capítulo 1, 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele.
Mas eu quero o versículo que fala que ele viu o Espírito Santo descendo como pomba. 1:32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. A palavra Trindade não está na Bíblia. Não tem palavra Trindade na Bíblia. Mas a Trindade está de Gênesis a Apocalipse. A Trindade está na bênção apostólica, o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito. A Trindade está no batismo. E de Sinai, todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Por que o pastor falou isso? Por que o pastor falou isso que não vai batizar os irmãos? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do... Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm participação ativa na salvação do homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm participação ativa na salvação do homem. Deus planejou que da mulher nasceria uma semente para pisar a cabeça da serpente. Jesus veio e ele executa o plano, morrendo no Calvário. Depois ele envia o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então os três, a Trindade está aí durante toda a Bíblia. E nós vamos ver a Trindade de uma forma nítida, visível, no batismo de Jesus. Mateus 3,17. Tendo saído das águas, os céus se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E Deus fala lá de cima: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. João falou: eu vi o Espírito descer sobre ele e repousar como pomba. E aquele que mandou eu batizar falou assim: João, aquele que você vê o Espírito Santo descendo como pomba, esse batiza com o Espírito Santo. Domingo eu estava pregando na igreja a respeito do batismo na água e no batismo com o Espírito Santo. Mas como que tem gente que não quer saber disso, né? Quer não. Eu me converti em março e me batizei em janeiro. 29 de março de 70, aceitei Jesus e comecei a caminhar. Quando é que eu fui batizar? 31 de janeiro de 71. Pastor Romildo juntando equipe, juntando candidato, e naquele dia foi 27, desceu as águas lá em Xerém. Eu estava naquele meio. Mas a minha ansiedade, o meu desejo, era logo me batizar. Passava a ceia, o galho, o pão, e eu, meu Deus, não posso comer, não posso tomar. Não posso. E eu fiquei naquela ansiedade. Hoje, a gente dirige, a gente sabe disso. Tem pessoas que passam ano, e não se prepara, e não se conserta, e não entra na comunhão. Eu visitei uma igreja, uma ceia, e ali eu vi uma bandeja de pão e uma bandeja de uva. O pastor falou: quem não cuida do teu filho vai comer uma uvinha, que a uvinha está consagrada. E vai ficar comendo uvinha até quando? Eu vou alimentar um ego, eu vou alimentar um pecado cascudo, que a pessoa não procura. Jesus batizou na água, Jesus batizou com o Espírito Santo. Você não é melhor que Jesus, você não é melhor que Jesus. Batiza na água, batiza com o Espírito Santo. Irmão, o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Irmão, não tem segredo não, é Mateus 7,7. Ser batizado com o Espírito Santo? Mateus 7,7. Aquele que pede, recebe.
virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Você vai ser testemunha. Jerusalém, que é o teu bairro, Judeia, que é o teu estado, Samaria, que é o teu país. Com o fim da terra, quando tu pegar o avião e for para a Europa, mas você vai ser testemunha. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude no grego significa dunamis. E o que é dunamis? Dunamis significa dínamo. E o que o dínamo faz? Gerador de energia. E crente cheio do Espírito Santo não fica parado. Crente cheio do Espírito Santo, ele quer se mover. Aí isso não é para mim não, dá para irmão, eu não quero isso não. Irmão, você tem que fazer a obra de Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você não é membro de banco, você é membro do corpo de Cristo. Jesus vem buscar a igreja. Mas meu irmão, 54 anos que eu estou na casa de Deus, Jesus não veio. Até parece que os meus obreiros do passado, eles me enganaram. Presbítero Marinho, presbítero Geraldo, aqueles irmãos do passado que dirigia lá com a gente, aceita Jesus, que ele está voltando para buscar a igreja. Aqui nós tínhamos na congregação de Itaboraí, pregue, Jesus vem, pregue, Jesus vem, e aí não veio. Irmão, o que está acontecendo? Ele não veio. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Olha o que Paulo diz. E digo isto, conhecido o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Tem quantos anos? 20, 30, 20, 10. A gente está aqui, várias pessoas aqui, a gente tem 30 anos e tal. Ele não vem, ele está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Quando Jesus vai vir? Houve uma polêmica aí. Irmão, daqui a 5, 10 anos, ele está vindo. Irmão, quem sabe se hoje não é o último culto, o último louvor, a última pregação. Eu não estou preocupado com esses 5 e nem com esse 10 não. Eu estou esperando Jesus hoje. Mateus 24:36. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nem o Filho, mas unicamente o Pai. O dia e a hora ninguém sabe. Agora, como é que vai ser? Jesus disse, Mateus 24:27, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo disse, será num abrir e fechar de hora. Então tudo bem. Agora, o que fazer para não ser pegue de surpresa? Eram 10 virgens, Mateus 25, 5 prudentes, 5 loucas. A prudente entrou para a boda, a louca ficou de fora, porque ainda foram com prazer. Irmão, preparado ou não, Jesus está vindo. Coloca a tua vida na presença de Deus. Te liga com o céu, te liga com o Senhor. Não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom, mas aí nós queremos falar. E não vou falar não. Já está na hora de acabar. Ô meu Pai, mas deixa eu falar para vocês qual foi a preocupação de João em apresentar Jesus como Filho de Deus. Olha aqui, João capítulo 6 e versículo 35. Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 8:12. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá, e será a pastagem. João 10:11. Ele disse, eu sou o
pela ovelha. João 11:25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, ele tira. A vara em mim que não der fruto, o Pai tira. E eu fui ver o que significa tira. Versículo 5: como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira, assim sois vós se não estiver ligado em mim, porque sem mim nada você pode fazer. João 15:16, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que você vá e dê fruto. Vá e dê fruto, e esse fruto vai permanecer. Bem, nós fomos chamados para ganhar alma para Cristo. O pastor pode entregar um folheto? Sim. O pastor pode visitar? Sim. Sim. Mas o pastor, o papel dele é apacentar. Apacentar. Ovelha gera ovelha. Pastor, eu ganhei minha vizinha, eu ganhei lá no trabalho, está aqui. Aí o pastor vai começar a trabalhar. Esse é o papel do pastor, tá bom? Não coloque a carga em cima do seu pastor, porque ele é o anjo da igreja. Nós só temos que ajudar, só temos que apoiar e respeitar. Respeito ao homem de Deus, é o anjo da igreja, é ele. Então nós temos que cada dia orar pelo nosso pastor, para Deus dar força, para Deus dar saúde. Eu já falei, irmão, se você chegar na igreja e não encontrar o pastor, vai ser um barco. Mas ele pode adoecer? Pode. Ele pode morrer? Pode. Então o pastor também, ele não vai ficar feliz de ver que você não vem. Se você chegar aqui no meu pastor, você vai sentir um barco? Vai. Eu também vou sentir um barco se eu ver que você não está no culto. Então, meu irmão, nós precisamos estar juntinho. A igreja é isto, a igreja, eles estavam juntos na comunhão, na oração e no partir do pão. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo, ele fale melhor nos nossos corações. Amém? Deus abençoe.